Aula 34 do curso React Essencial e Acelerado, título, formato JSX, exemplo JSX, código 2. Né? Então, a segunda aula apresentando o código do componente. Bom, partimos então da nossa modelagem estrutural, nosso app que contém os três componentes Manager, Remover e Includer, e dessa vez nós queremos olhar os dois componentes Includer e Remover. Então, lembrando da aparência deles, aí está. Então, o componente Includer à direita, aqui em cima de mim, aquele que serve para inserir nome de usuário. Então, vejam, eu tenho lá um campo de texto, onde eu vou digitar o nome do usuário e pá, ok. E o componente Remover, aqui do lado, por sua vez, ele tem o quê? Ele tem a relação de todos os usuários da aplicação, com botões de rádio. Aí eu vou selecionar um e apenas um desses usuários, vou apertar OK para a sua remoção. Muito bem, vamos lá para o VS Code para olhar o código destes dois componentes. Bom, então já temos aqui o componente includer carregado. Então vejam o seguinte, cláusula de importação muito simples, apenas React e o useState. UseState é usado inclusive aqui já no início da nossa função. Deixa eu ganhar espaço aqui. UseState então usado aqui logo no início, para quê? Para definir uma variável de estado que contém o texto lá do campo de entrada. Então, o texto digitado no campo de entrada vai estar na variável de estado textInput. Muito bem. Em seguida, nós temos uma declaração do que? Vejam, a ideia aqui é o seguinte. É a manipulação uma função que manipula o textInput, a variável textInput, a variável de estado do textInput. Ou seja, toda vez que eu digitar alguma coisa, que eu clicar uma tecla, uma nova letra lá no campo de texto, a variável textInput vai ser, então acontece o evento, e a variável textInput vai ser atualizada. Muito bem, nós temos aqui a função insert, que vai ser associada lá ao botão OK. A função insert vai ser associada ao botão OK, que faz o quê? Ela executa a função sendInsert. O que é a função sendInsert? É a função de inserção definida lá no app, no componente app, e passada por props aqui para inserção. Então, o que acontece? O meu botão OK vai fazer o quê? Vai executar a função insert lá no app, passando o conteúdo do texto, do campo de texto, lá para o componente app. Então, isso é aquele esquema do componente filho invocando uma função no componente pai, que a gente já viu lá quando aprendemos props. Não vamos repetir aqui. Próxima função, setManaging, invoca a função setManaging recebida por props. Então, vai novamente ocasionar a execução da função setManaging lá no componente app, que lá no componente app vai levar a nossa aplicação ao estado managing, apresentando, renderizando o componente manager, aquela cara principal do nosso programa. Finalmente, nós chegamos aqui no nossa cláusula return. E a nossa cláusula return, ela, digamos assim, ela está muito HTML. Então, vejam, nós temos aqui a nossa div principal. Dentro dela, temos aqui uma div para formatação e nós usamos uma classe de CSS, aux, formatação. Na prática, essa classe CSS, ela define a cara tanto do componente includer como do remover, tá? Mas não importa, CSS. Bom, lá dentro nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um H1 com aquele título, inserir nome de usuário. Depois teremos um input, um campo de entrada de HTML. Isso aqui é muito HTML. Então, tem aqui as informações, mas o que interessa aqui, olha, o valor
que é colocado nesse campo é lá nossa variável textInput e onChange. Toda vez que o campo de entrada for modificado, vai ser invocada aquela função handleInputChange que faz o quê? Atualiza a variável do estado do textInput. Teclei A, textInput igual a. Teclei B, opa, textInput igual a B. E, à medida em que eu vou acrescentando letras, o textInput vai sendo atualizado. Muito bem. Então isso aqui, vejam, numa div, aquilo que aparece lá em cima, né? Título, aliás, a expressão inserir nome do usuário ao lado, o campo de texto, e abaixo disso vejam dois botões. Dois botões também, novamente, isso aqui é muito HTML. Deixa eu subir isso aqui. Então, um botão aciona a função insert para inserir novo usuário, que vai passar como parâmetro, nós sabemos, a variável de estado textInput, e o segundo botão que aciona setManaging, que a gente sabe também que vai levar a nossa aplicação lá para o estado Managing e vai ser mostrado o componente Manager. Mas nota, essas duas funções aqui, elas são definidas aqui no componente Includer, mas as duas, na prática, serão executadas lá no componente app, que é o componente que agrega o Includer. E chegamos aqui ao final do código. Ok, esse é o nosso componente Includer. Vamos olhar agora o componente Remover. Componente Remover, aqui está, muito bem. Componente Remover, importação também, apenas useStateReact. E aí nós temos aqui, dá uma linha, a função remover. Remover, desculpa, viajei. Aqui a função principal, né, componente remover, e obviamente recebe props. Assim como aqui o includer também recebe props, óbvio. Ambos precisam receber props lá do app que os agrega. Muito bem, então o nosso componente remover, função principal, nós temos a variável de estado selectedUser. Então, quem é o usuário selecionado, que começa como valor inicial nulo. Muito bem, nós temos aqui uma função random_radial_change, que faz o quê? Vejam, invoca essa função de setSelectUser. Essa função ela vai fazer o quê? Ela vai ser ativada toda vez que eu clicar num botão de rádio. Quer dizer, na situação inicial, eu começo nenhum botão de rádio ativado. E aí, quando eu clico num botão de rádio, ele vai fazer o quê? Ele vai invocar essa função, vai dizer, olha, o usuário ativo é esse aqui que está selecionado. Eu tenho aqui a função remove. Vamos dar uma linha aqui para deixar isso. Deixar isso mais claro, a leitura. Aqui, vamos separar isso. Muito bem, então vejam, nós temos aqui a função remove, que invoca a função de remoção recebida como props, passando o valor do usuário selecionado como parâmetro. Ou seja, essa função vai ser executada onde? Lá no app. Lá no app vai ser executada a função remove, passando o valor do usuário selecionado como parâmetro. E setSelectUser null, quer dizer, ele deixa limpa, né, o usuário selecionado após isso. E a função setManaging, que nós já conhecemos, para levar a aplicação lá para o estado Managing, renderizar o componente app, que nós sabemos que também vai ser executada lá no componente app que agrega o componente remover. Bom, e chegamos à cláusula return. A cláusula return aqui do remover, assim como do includer, é muito HTML, é uma cara muito HTML. Né? Então vejam aqui, nós temos o H1 remover usuário, então o título lá em cima remover usuário. Nós temos... Onde estamos? Ok. Essa devia estar alinhada aqui. Ok, agora está bonito. Então nós temos aqui uma div com remover usuário, título só lá em cima.
Depois nós vamos ter o quê? Uma outra div, e isso aqui é muito HTML. Né? Ah, nós definimos o quê? Uma lista, né? O L, e o que nós colocaremos nessa lista? Vejam, o L termina aqui. Bom, vejam, nós vamos usar a função map para percorrer o array de usuários. Por quê? Porque o componente remover ele recebeu do app como props o array de usuários. Então ele vai percorrer o array de usuários, e para cada usuário ele vai fazer o quê? Ele vai criar um item, na minha lista de itens. E aqui está, um LI, um item. Esse item vai precisar de uma chave. Vejam a história da chave. Sempre ter uma chave. A chave podia ser índice, a chave pode ser o próprio user, como eu usei. Não importa. Só a imposição de ter uma chave de JSX que nós já discutimos em aula anterior. E vamos colocar o quê? Vejam, vamos colocar nessa lista uma entrada, que é do tipo rádio, botão de rádio, cujo valor vai ser exatamente o nome do usuário. E vejam, quando eu tiver a modificação, eu vou fazer o quê? Eu vou invocar aquela função que nós já vimos lá em cima para definir quem é o usuário selecionado. Então, essa é a ideia. Quer dizer, eu vou selecionar um botão de rádio, um dos botões de rádio, e ele vai ser marcado. Então, isso é muito HTML. Não vale a pena discutir isso aqui. Não é um curso de HTML. Mas, finalmente, lá embaixo, uma outra div, que tem os dois botões. Os dois botões, o botão OK com texto OK, que invoca a função remove, e o cancelar, que invoca a função setManage. Remove o usuário selecionado, na verdade vai levar isso aí lá para o app fazer isso, e o setManaging também vai invocar o setManaging lá do app que veio como props. E finalmente chegamos aqui ao final do nosso componente remover. Bom, então voltemos à nossa apresentação. Então nós vimos os dois componentes includer e remover, então aqui novamente a cara deles, e com isso nós apresentamos mais dois componentes. Lembrando, os componentes são tratados, descritos lá na seção 9.3 do nosso livro, e essa aula nós encerramos aqui.